Muito bem, você sofre? Todos nós sofremos, né? Esta é a resposta mais fácil de ser dada em qualquer contexto. Todos nós sofremos. A questão é, por quais motivos? O que motiva o seu sofrimento? O que está por trás daquilo que te angustia? O que está por trás daquilo que te causa dor? O que está por trás daquilo que faz com que os teus ossos fiquem estremecidos? O que está por trás do sofrimento das circunstâncias que você passa? Ou talvez dos sofrimentos que você sente na alma, estampados através de sentimentos, muitas vezes depressivos. O que está por trás de tudo isso daí? Paulo, ele é alguém que soube enfrentar o sofrimento. E nos deixa um testemunho valiosíssimo, especialmente na carta aos Filipenses, a respeito de como ele lidou com o sofrimento. Mas antes de qualquer observação que nós possamos fazer sobre o que ele nos ensina a respeito de como transformar sofrimento em alegria, que é o tema nosso nessa noite, é importantíssimo, é imprescindível que a gente entenda por que Paulo estava sofrendo. Ou melhor dizendo, por quem Paulo sofria. Os sofrimentos na vida de Paulo eram causados pelo seu apreço e entendimento de qual era o fim principal do homem. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Gozá-lo para sempre nós sabemos que é algo separado para a eternidade. Glorificar a Deus é algo desse tempo. E como é que nós glorificamos a Deus? Eu expliquei para as crianças naquilo que é importante para elas nesse momento da vida delas. Mas para nós adultos, glorificar a Deus vai muito além de fazer as coisas bem feitas, que é dever de cada um de nós que somos cristãos. Glorificar a Deus vai passar por várias áreas da nossa vida. E Paulo estava absolutamente disposto a glorificar a Deus, cumprindo o seu dever como um cristão, e principalmente como um apóstolo. E é por isso que ele sofria. Os seus sofrimentos eram provocados pela fidelidade dele ao Evangelho de Cristo Jesus, pelo comprometimento dele com a missão que ele recebeu do Senhor Jesus. O sofrimento dele era causado pela resistência e pelos obstáculos que eram colocados diante dele constantemente por causa do Evangelho que ele pregava. E ele vai nos ensinar, e ensina aqueles irmãos lá da igreja de Filipos, e esse ensino se estende a nós, como transformar sofrimento em alegria. É o tema nosso desta noite, como transformar sofrimento em alegria. Mas lembre-se, essa receita foi dada por alguém que estava sofrendo pelo Evangelho. Para que você não saia daqui e fale assim, pastor, a receita não funcionou para mim. Talvez não funcionou porque o que está te causando sofrimento não é aquilo que é o fim principal do homem. E talvez você sofra por coisas que são absolutamente fúteis e insignificantes na vida de um crente. E no que diz respeito a isso, não há receita de como transformar isso em alegria, a não ser dizer para você, abandone essa busca tola por aquilo que não deve ser o alvo da nossa busca. Ou seja, saia desse caminho, porque esse caminho só tem sofrimento, que vai ser sempre sofrimento e nunca alegria. Portanto, considerando isso de início, vamos àquilo que Paulo está nos dizendo através dessa carta que ele amorosamente escreve para a igreja de Filipos. Lembra que Paulo está escrevendo na sua primeira prisão, entre 61 e 62 depois de Cristo, no primeiro século, antes do incêndio de Roma. Paulo está escrevendo de uma prisão palácio, e numa circunstância em que durante 2 anos, não apenas no palácio onde ele estava preso, numa casa de algum nobre em Roma, mas ele também escrevia muitas vezes de casas alugadas que eram dirigidas especialmente para hospedar Paulo durante um período em que o palácio, a moradia, onde ele normalmente ficava, não podia ser utilizado por um prisioneiro como Paulo. Então, não poucas vezes, alguns quartos, alguns cômodos eram alugados lá em Roma para que Paulo ficasse lá. Sempre aprisionado, acorrentado a um soldado romano da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era uma guarda especial que trabalhava lá em Roma, na cidade de Roma,
e ela foi inaugurada, ela foi constituída por Júlio César, e essa guarda inicialmente ela era composta por 10 homens absolutamente treinados, 10 especialistas em segurança. Depois, nos dias do apóstolo Paulo, o número chega em torno de 12 mil homens. Mas estes homens, eles, no caso do apóstolo Paulo, eles se mantinham ao lado de Paulo dia e noite, 24 horas por dia, num sistema de revezamento, eles estavam sempre ali aprisionados a Paulo. Enquanto Paulo estava em Roma, Paulo influenciou como nenhum outro homem na história de Roma, do Império Romano. Paulo influenciou a capital romana. Paulo esteve ali durante aqueles 2 anos, compartilhando o evangelho apesar das suas cadeias, das suas correntes. Ele compartilhava o evangelho, nós vamos ver nesse texto, com a guarda pretoriana. Ele compartilhava o evangelho com os crentes de Roma. Lembra, havia crentes em Roma. Quem eram esses? Eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e eles montaram uma igreja em Roma, e logo essa igreja ela se desdobrou, e várias comunidades cristãs foram montadas na cidade de Roma. E esses crentes que careciam muito de ensino, receberam não apenas uma carta do apóstolo Paulo, a carta aos romanos, mas eles receberam também a visita do apóstolo Paulo, mesmo que em cadeias. E nessas suas cadeias, Paulo tinha a liberdade de receber pessoas, ele podia conversar com pessoas. Pessoas iam passar, tanto no palácio quanto nessas casas, nesses cômodos alugados para manter o apóstolo Paulo junto com um guarda da guarda pretoriana, durante o período em que ele estava ali em Roma. Ele recebia cristãos que estavam com ele durante aquela prisão, que passavam lá horas com ele, dias, e esses cristãos, eles eram treinados do evangelho. E Paulo foi disseminando o evangelho com paixão, com entusiasmo, apesar das suas cadeias, foi ensinando o que é ser crente, foi ensinando o evangelho de Deus ali em Roma, de tal maneira que durante aqueles 2 anos, Paulo se tornou conhecidíssimo em Roma, ao ponto que isso veio incomodar o próprio imperador romano. E quando Roma é incendiada, a culpa é colocada sobre Paulo e sobre os cristãos. Por quê? Porque ele era, sem dúvida nenhuma, a figura mais influente de Roma naquela segunda metade do 1º século da era cristã. Então Paulo, durante esse tempo da sua prisão, ele proclamou o evangelho. Proclamou mesmo estando em cadeias. A igreja do Senhor Jesus, ela cresceu, tanto na Ásia Menor e na Palestina, como na Macedônia, que é a nossa Europa de hoje, como em Roma, apesar de Paulo estar preso. Ele preso, proclamando o evangelho, as igrejas que já existiam estavam crescendo, e ali em Roma o evangelho estava sendo disseminado. Ou seja, você podia prender o homem, mas não podia conter a mensagem que ele proclamava. Esta é a circunstância em que Paulo está. Nesta circunstância, a igreja de Filipos escreve uma carta para Paulo, preocupada com Paulo, e manda ofertas através do seu líder chamado Epafrodito, que levou esta mensagem até Roma e esteve com Paulo na sua prisão. Aliás, Epafrodito chega extremamente adoecido lá, e Paulo tem que tratar dele, inclusive comunicar aos irmãos da igreja de Filipos que ele estava doente, ele era o líder daquela igreja, e depois encaminhá-lo de volta. Mas a grande pergunta que está implícita aqui no texto, porque Paulo está respondendo essa preocupação, a grande pergunta da igreja naquela época é: o que iria acontecer com Paulo? Eles estavam ansiosos a respeito do que Paulo estava passando, do sofrimento que ele poderia estar vivendo, do que ele poderia estar enfrentando. Eles estavam ansiosos a respeito do futuro de Paulo e do futuro da igreja. E Paulo precisa responder de alguma maneira isso para eles, porque o sofrimento de Paulo, aquele aparente sofrimento que eles estavam enxergando nas suas prisões, estava se convertendo em ansiedade e angústia para a igreja de Filipos e, portanto, em sofrimento também. Por outro lado, as perguntas de Paulo não tinham nada a ver com essa pergunta da igreja de Filipos, de como ele estava e o que aconteceria com ele. As perguntas que nós observamos na carta aos Filipenses que Paulo fazia é: até que ponto a causa do evangelho será de alguma maneira afetada pelo que aconteceu comigo? É isso que movia o coração de Paulo. Ele queria de alguma maneira compensar a sua prisão, falando ao máximo de Jesus para que ele podia falar, que eram para os soldados da guarda pretoriana, que era para aqueles que vinham visitar. Então, a despeito de todas as condições precárias em que ele vivia, a missão dele, dia e noite, era compartilhar o evangelho.
O desejo maior dele é que a igreja crescesse apesar do que acontecia com ele. Percebam que são dois focos diferentes. O foco daquela igreja era Paulo e eles estavam sofrendo por causa de Paulo. O foco de Paulo era o evangelho e Paulo sofria pelo evangelho. E Paulo, ao sofrer pelo evangelho, ele convertia o sofrimento dele em alegria e escreve de volta para a igreja de Filipos para animar aquela igreja, porque ele estava dizendo o seguinte: olha, o que poderia me causar sofrimento é se a igreja parasse de crescer. Mas das minhas cadeias a igreja está crescendo, então alegrai-vos sempre no Senhor. É isso que Paulo diz para aquela igreja. E é isso que Paulo nos ensina com esta carta. E especialmente neste texto que nós estamos lendo, Paulo nos convida a olhar as nossas circunstâncias e a transformar sofrimento em alegria. Desde que realmente nós estejamos sofrendo pelos motivos que são justos para o nosso sofrimento. Será que existe motivo assim? Vamos ver então, em 3 pontos, aquilo que Paulo nos apresenta. Como que eu posso transformar sofrimento em alegria? Em primeiro lugar, entenda que o eterno propósito de Deus precede o nosso bem-estar temporário. Entenda que o supremo propósito de Deus precede o nosso bem temporário. Os propósitos de Deus são estabelecidos desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. E esses propósitos de Deus, eles estão acima dos nossos planos e do nosso desejo de bem-estar temporário. Em outras palavras, Deus enxerga muito mais longe do que você. Deus enxerga muito mais longe do que nós. Então aquilo que nos causa sofrimento por quê? Porque o nosso campo de visão é muito curto e nós muitas vezes não entendemos pelo que nós estamos passando e por que nós estamos passando por aquilo que passamos. Paulo aqui, ele nos mostra isso nos versículos 12, 13 e 14, quando ele diz: quero ainda, irmãos, certificar-vos. Veja, não é informar, é certificar. Quando é que você recebe um certificado? Quando você conclui um curso, quando você aprende alguma coisa, você vai lá e recebe um certificado. Paulo está usando essa mesma palavra, a mesma raiz, para dizer o seguinte: olha, eu quero autenticar algo para vocês, eu quero dar um certificado de mim, da minha pessoa, do que eu estou passando a respeito do que está acontecendo, porque vocês não estão entendendo o que está acontecendo, é por isso que vocês estão angustiados. E aí Paulo diz: quero certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, está implícito aqui que ele está dizendo, e não o contrário. Ou seja, vocês estão preocupados comigo, mas eu estou preocupado com o Evangelho. E as coisas que aconteceram comigo, elas fizeram bem ao Evangelho. Elas podem ter causado algum dano a mim, mas elas fizeram bem ao Evangelho. O que importa é isso. Veja o verso 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ele está dizendo, olha, aqui as pessoas souberam a respeito do Evangelho. As pessoas souberam que estas cadeias que eu sofro, elas são motivadas por causa do meu amor por Cristo. Essas cadeias, elas são justificadas pela oposição que o mundo faz a Cristo Jesus. É por isso que eu estou preso. Mas quanto mais eu sou contido nestas cadeias, o Evangelho, ele se amplia e ele avança aqui em Roma. Veja o verso 14. Aliás, 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Não apenas isso tem sido um meio de evangelização, como isso tem animado os irmãos daqui a falar com destemor a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo pega aquilo que causava angústia para eles e ele olha por um ângulo mais alto e diz assim: vocês estão olhando pelo ângulo errado, vocês estão preocupados comigo, e é isso que está causando sofrimento em vocês, mas eu estou preocupado com o Evangelho. A razão da minha vida é o Evangelho. Normalmente os nossos sofrimentos, eles estão associados com aquilo que a gente coloca ou estabelece como a razão da nossa vida.
Você é um crente em Cristo Jesus. Se você for um crente da igreja presbiteriana, já ouviu isso milhões de vezes. Se você não é, está nos visitando, você vai ouvir pela primeira vez. Mas nós temos um símbolo de fé chamado Catecismo Maior, que é um livro de doutrinas, um livro para que nós aprendamos as doutrinas elementares da Bíblia. E nós temos este livro em formato de perguntas. E a primeira pergunta que aparece no catecismo é: qual é a finalidade, o fim, o propósito principal do homem? E a resposta: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esta é a finalidade da minha existência. E todas as coisas que eu fizer durante a minha vida precisam colocar como alvo, como foco, como a direção principal isso. Todas as vezes que eu construir qualquer coisa na minha vida que não esteja direcionada, que não esteja impulsionada, que não esteja motivada por isso, eu vou sofrer de forma injustificável. E aqui Paulo está mostrando para aquela igreja que quando você está sofrendo por algo que faz parte não do seu bem-estar temporário, mas faz parte do projeto eterno de Deus, isso não é sofrimento, isso é alegria. Esse é o ponto de Paulo. Então Paulo está dizendo, para que você transforme sofrimento em alegria, você precisa escolher melhor aquilo pelo qual você sofre. Se o que me motiva em todas as coisas que eu vou fazer é a glória de Deus, é a proclamação do Evangelho, como Jesus nos chamou a fazer, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, quando ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, Cristo estava nos dando uma missão. Se toda a Escritura diz que eu devo glorificar a Deus, Cristo me ensina como glorificar a Deus. Eu glorifico a Deus não apenas fazendo o nome do Senhor elogiado através de todas as coisas bem feitas que eu possa fazer, mas eu glorifico a Deus quando eu proclamo o Evangelho da salvação. Quando eu divulgo as obras de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para a salvação do homem. Quando eu faço essas coisas, eu estou cumprindo a minha missão. E é isso que Paulo estava fazendo, cumprindo a sua missão. E Paulo, então, ele diz: quando a missão que Deus me deu está acima dos meus planos pessoais, sofrimento se converte em alegria. Porque eu estou tão convencido a respeito de qual é o propósito da minha vida, que eu vou sempre olhar pela ótica do resultado deste propósito. Pastor, mas eu estou preso ao invés de estar livre. Eu estou pobre ao invés de estar rico. Eu estou doente ao invés de estar saudável. Mas aí Paulo pergunta para mim e para você: mas e o Evangelho? Está prosperando? Está chegando onde ele tem que chegar? E você diz: sim, está chegando, mas eu estou preso. Sim, ele está chegando, mas eu estou acorrentado. Sim, ele está chegando, mas eu estou doente. Mas o Senhor diz: mas o propósito está sendo cumprido. Porque aqui de fato não é o nosso descanso. Se você pensa a respeito de tudo que a Bíblia diz sobre este mundo, ela diz que este mundo é um lugar caído. Ela diz que esse mundo é um lugar que está um lugar que está assolado, destruído, desfigurado. Ela diz que a vida nesse mundo, quando nós lemos no Salmo 103 no início, a vida nesse mundo ela é curtíssima. Os nossos dias aqui, eles se passam debaixo da ira de Deus, como diz o Salmo 92. O Salmo 90 diz que os nossos dias sobem a 90, a 70 anos e a 80, e nesse caso o melhor deles é câncer e enfado. A palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz que Satanás é o príncipe deste século. A palavra de Deus diz que esse mundo caminha em direção à condenação. Então, não ponha na sua cabeça que esse lugar aqui é uma colônia de férias, é um lugar de descanso. Este mundo não é uma colônia de férias, não é um lugar de descanso. Isso aqui não é o paraíso, e isso daqui não é o fim da sua vida. Esse lugar é um deserto onde a palavra de Deus nos descreve como peregrinos nessa terra estranha. E Paulo diz que como peregrino, a sua missão era proclamar o Evangelho. Se ele estava preso ou solto, o que importava é se o Evangelho estava sendo divulgado. Se o Evangelho estava sendo divulgado, ele estava feliz, independente da condição. Entenda, o que Paulo está fazendo é colocando o eterno propósito de Deus acima do seu bem-estar temporário. E se nós observarmos, isso acontece em toda a Bíblia. Nós podemos voltar lá no passado, nas histórias do passado, e nós vamos encontrar muitos homens em toda a Bíblia que entenderam isso e cumpriram a sua missão. Nós podemos começar considerando especialmente a vida de José do Egito, que o cinema já contou a história em desenho e em filme.
O que José do Egito viveu? Um exílio no Egito, num lugar onde ele foi colocado numa condição de escravo, de prisioneiro. Mas foi nesse lugar que Deus, durante anos, foi construindo em José um caráter de um líder, como Deus havia prometido que ele seria, para salvar o povo. E apesar de ter sido vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, lá no futuro, quando houve grande fome no Egito e na Palestina, seus irmãos vieram para o Egito para comprar comida, para não morrer de fome. Encontraram José, José se revelou a eles, e José disse para eles: não fiquem com medo, foi Deus que me mandou adiante de vocês para a preservação da nossa terra. Percebe o que é enxergar a vida por um ângulo mais alto? Percebe o que é entender que os planos eternos de Deus são melhores do que o nosso bem-estar temporário? José passou por todo tipo de perrengue, mas o coração dele não azedou, e ele não ficou revoltado contra Deus, porque ele entendeu que os planos de Deus são superiores ao seu bem-estar temporário. E por isso ele enfrentou aquele exílio, aquela prisão, aquela escravidão, até o dia em que Deus fez o que Deus tinha planejado fazer. Quer mais exemplos? Nós podemos pensar em quem os tirou de lá. Moisés, quando você lê na carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz que ele não levou em consideração toda a vida confortável que ele podia ter nos palácios do Egito, como filho da filha de Faraó. Mas ele abriu mão de tudo isso para caminhar no deserto junto com o povo de Deus. Sabe o que significa? Moisés colocou o plano de Deus acima do seu bem-estar temporário. E não apenas ele fez isso, mas eu posso citar para vocês Jó, que não negou o Senhor e não blasfemou contra Deus, mesmo quando ele perdeu todo o seu bem-estar. Ele perdeu suas riquezas, ele perdeu seus filhos, a sua esposa mandou ele amaldiçoar Deus e morrer, e por fim ele perdeu seus amigos, e quando não faltava mais nada, ele perdeu a sua saúde. Mas ele não negou o Senhor, porque ele considerou que os planos de Deus são superiores ao bem-estar temporário. Não apenas ele, mas nós podemos nos lembrar de Josafá, que teve o seu reino sitiado. Ele orou, clamou ao Senhor e confiou no poder de Deus, enfrentou aquela dura crise, e o Senhor venceu os exércitos que estavam do lado de fora, e depois eles glorificaram e louvaram e cantaram e exaltaram o poder do Senhor que os livrou daquela terrível circunstância. Jeremias, que foi colocado como uma grande ameaça no seu tempo, foi lançado numa cisterna cheia de lama e sofreu, como Paulo sofreu no seu tempo, mas não negou o Senhor e não deixou com que os seus lábios fossem fechados, mas proclamou a profecia do Senhor a um povo rebelde. Nós podemos nos lembrar ainda do nosso Senhor Jesus Cristo, que pregou no meio de uma religiosidade falsificada, de pessoas que sequer o reconheceram como Filho de Deus, e o mataram e o crucificaram, porque ele veio pregar a salvação. Nós podemos lembrar de Pedro e João, que por causa de apresentar o Evangelho e de orar por um homem que estava na porta formosa do templo, era um coxo, por causa de orar por esse homem e Deus o curar pelo poder do nome de Jesus, eles foram presos. Mas eles pararam de pregar o Evangelho? Eles não pararam. Paulo, antes dessa prisão, ele já tinha sido chicoteado e já havia sido preso junto com Silas, lá em Filipos, nessa cidade para onde ele está escrevendo a carta. Mas ele não parou. Porque em todos esses casos que eu acabei de citar para vocês, essas pessoas viviam na perspectiva de Deus. Eles observavam e eles faziam a leitura da vida, entendendo que os planos eternos de Deus são mais importantes, têm prioridade, eles estão acima dos nossos desejos de bem-estar temporário. Eu quero que você responda nesse momento sinceramente para você mesmo. Você está sofrendo por causa do propósito eterno de Deus para a vida nossa, que é glorificá-lo, que é anunciar o Evangelho, que é cumprir esta missão que Ele nos deu como povo dEle? É por esse motivo que você está sofrendo, ou você está sofrendo por um motivo que você mesmo criou? A gente transforma sofrimento em alegria quando a gente se satisfaz em saber que através do meu sofrimento o nome de Cristo está sendo proclamado. Ou a gente transforma sofrimento em alegria quando, entendendo que os propósitos eternos de Deus se sobrepõem ao meu bem-estar temporário, e eu paro de fazer bobagem
que me causa sofrimento por causa da minha luta por querer ter bem-estar nesta vida. Tem muita gente que sofre por causa de arroxo financeiro. Imagine se Paulo tivesse que vir dar uma conversada com a gente sofrendo por causa de arroxo financeiro. O que você acha que Paulo ia falar? Tem gente que sofre por causa de problemas de relacionamento conjugal, amoroso. O que você acha que Paulo iria dizer para nós com esse nosso sofrimento? Eu não quero aqui de maneira alguma minimizar o que você está passando, eu quero apenas que você faça essas perguntas para você mesmo. O que motiva o meu sofrimento? Porque o que motivava o sofrimento de Paulo era o compromisso dele com os propósitos eternos de Deus, com os planos eternos de Deus. E é exatamente por isso que ele consegue converter luta, cadeia, prisão, dificuldade, fome e doença. Ele consegue converter isso em alegria, porque ele sofria por motivos que eram nobres, eram eternos. Faziam parte de um plano divino de Deus. Então isso não era sofrimento para ele. Isso era contentamento. A questão é, por que eu sofro? Porque se eu sofrer pelo nome de Cristo, isso se converte em uma alegria indizível para o meu coração. Em segundo lugar, quando nós observamos o que Paulo nos diz nesses versículos, nós somos chamados a discernir o sofrimento à luz dos propósitos de Deus. Paulo estava sofrendo, mas Paulo mesmo responde para a igreja: eu estou sofrendo por um motivo. Existe um propósito. Então Paulo não se entrega ao que a gente normalmente faz, que é se entregar à autopiedade. Eu estou sofrendo porque ninguém me ama, ninguém me gosta, ninguém me quer. Eu estou sofrendo porque Deus se esqueceu de mim. Eu estou esquecendo porque Deus está bravo comigo. Eu estou sofrendo porque Deus está bravo comigo. Tá não, meu irmão, você não está sofrendo porque Deus está bravo com você. Talvez você esteja sofrendo porque você não ouve o que Deus diz para você. Talvez nós estejamos sofrendo porque nós resolvemos, como Jonas, pegar o caminho contrário ao caminho que Deus estabeleceu para a nossa vida. E aí a gente fica dando murro em ponta de faca, literalmente. Mas o ponto aqui é que Paulo diz: se você está sofrendo e o seu alvo é glorificar a Deus e cumprir a missão que Jesus nos deu, então analise o seu sofrimento e discirna o que você está passando à luz dos propósitos de Deus. Todas as coisas estão debaixo do governo de Deus. Então Paulo olhava para o passado dele e considerava a soberania de Deus. Considerava que tudo o que ele passava era fruto de uma propositura de Deus. Era intencional da parte de Deus. Então Paulo, se você pensar na vida dele, naquilo que Atos nos conta, do capítulo 9 até o último capítulo do livro de Atos, nós vamos encontrar Paulo perseguido em Damasco, nós vamos encontrar Paulo rejeitado em Jerusalém, nós vamos encontrar Paulo esquecido como pastor numa ilha chamada Tarso durante 10 anos, em profundo anonimato durante esse período. Depois nós vamos encontrar Paulo sendo apedrejado na cidade de Listra, nós vamos encontrar Paulo sendo preso e açoitado em Filipos, depois nós vamos encontrar Paulo sendo escorraçado da cidade de Tessalônica e posteriormente da cidade de Bereia. Paulo é chamado de um grande tagarela na cidade de Atenas, na Grécia. Paulo é chamado de impostor na cidade de Corinto. Paulo é preso em Jerusalém. Paulo é acusado em Cesareia. Paulo passa por um naufrágio numa viagem para Roma como um prisioneiro. Paulo é mordido chegando em Roma por uma víbora, por uma cobra. E por fim Paulo é preso em Roma, e 2 vezes. A primeira ele sai, na segunda ele morre decapitado. E sabe como Paulo, antes da sua última e definitiva prisão e morte, sabe como ele encara tudo isso que ele passou? Ele olha para o passado e diz: tudo isso tem contribuído para o Evangelho. Ou seja, ele enxerga propósito nas coisas que Deus faz. O grande desafio para a nossa vida é olhar para o passado, e é assim que a gente transforma sofrimento em alegria, é olhar para a nossa história, e ao invés de ficar com autopiedade, a gente busca compreender que todas essas coisas pelas quais nós passamos, Deus estava cumprindo um propósito santo através delas.
especialmente se eu tenho um compromisso com a glória de Deus e com a proclamação do Evangelho, olhe para trás e veja quantas pessoas foram alcançadas pelos seus sofrimentos. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo pelas suas lutas. E se não, se lance em direção ao futuro e considere a partir de hoje que todas as circunstâncias pelas quais você passar, mesmo que sejam circunstâncias de sofrimento, enxergue ao redor, porque Deus certamente estará colocando pessoas lá para saberem a respeito de Cristo. Ou estará colocando pessoas lá para servir você, para que você se lembre do amor de Cristo por você. Mas nunca será sem propósito. Nunca nada acontece na vida de um homem sem um propósito divino. Especialmente na vida de um crente, os sofrimentos, eles abrem oportunidades na nossa vida. E é assim que cristãos encaram o sofrimento. Sejam aquelas coisas do passado, sejam as coisas do presente. Paulo no presente estava preso, mas ali, dia a dia, ele estava pregando o Evangelho. Ali, dia a dia, ele estava encorajando cristãos. Ali, dia a dia, Deus abria oportunidades. E é interessante que nós podemos observar que Paulo não pensava no seu sofrimento, ele não ficava se alimentando disso, mas em como o seu sofrimento poderia de alguma maneira cooperar para o Evangelho. É isso que Paulo pensava, é isso que ele fazia, era assim que ele vivia. Os que são citados aqui, guarda pretoriana, todos os demais que viviam no palácio, os irmãos que foram encorajados a falar sem medo do Evangelho de Jesus. Paulo transforma o sofrimento porque ele discernia as coisas que aconteciam com ele à luz dos propósitos de Deus. É uma visão mais ampla. Você está sofrendo, e agora sim, de forma ampla, por qualquer que seja o motivo, Deus não perde as rédeas da história, nem sobre a história do cosmos, nem sobre a história particular de qualquer um de nós. Você está sofrendo? Observe que no meio desse sofrimento, Deus tem dado oportunidades, muitas oportunidades para você. O pior sofrimento que nós podemos sentir como crentes é o sofrimento de não ter aproveitado estas oportunidades, para glorificar o nome de Jesus e para falar do Evangelho de Jesus, para as pessoas com as quais nós nos encontramos no meio do nosso sofrimento. Como é que eu transformo sofrimento em alegria? Eu faço isso primeiro entendendo que os propósitos eternos de Deus estão acima do meu bem-estar temporário. Eu faço isso discernindo o sofrimento à luz dos propósitos divinos. E por último, valorizando mais o que Deus está fazendo através das pessoas do que a motivação das pessoas que Deus está usando. Parece complexo, mas vou repetir. Valorize mais o que Deus está fazendo do que as motivações das pessoas pelas quais Deus está fazendo. A gente tem a mania de ficar com raiva das pessoas. A gente tem mania de focar nas pessoas. E a gente tem mania de olhar de forma míope para as circunstâncias. E a gente não olha de forma mais ampla. Você não sai da história um pouquinho para ver o que está acontecendo. E veja como Paulo faz isso. Na sua prisão, um bocado de gente começou a proclamar o Evangelho. Uns porque estavam com ciúme de Paulo. O que o pessoal queria? Eles não queriam que Paulo fosse o primeiro a chegar lá com o Evangelho. Então o camarada, Paulo estava preso, eles começaram a correr para pregar o Evangelho para eles serem os pais da igreja. Olha o propósito de quem estava fazendo isso. Vamos aproveitar para plantar a igreja enquanto Paulo está lá, porque Paulo é incansável na obra, então enquanto ele está preso não vão conseguir plantar mais igreja que ele. Beleza? Outros estavam fazendo porque sentiam inveja. Paulo era influente demais. E aí tinha muita gente que queria ser influente também. E eles pensavam, vamos aproveitar as cadeias de Paulo e vamos tentar ser influentes aqui em Roma, na Ásia Menor, por todos os lugares. E essa turma toda foi trabalhando, e aí imagine que talvez nessa carta, a igreja de Filipos relatou alguma coisa para Paulo, tipo assim, Paulo, nós estamos aqui preocupados, porque enquanto você está aí, fulano está pregando em tal lugar, o outro Beltrano está montando uma igreja não sei aonde, o outro está fazendo não sei o quê. E aí, o que Paulo responde para eles? Olha lá, olha que fantástico isso. Versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade.
estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregando a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Esse pessoal está fazendo esse monte de coisa, pensando que eles estão me causando sofrimento aqui, porque eu não posso fazer, e eles estão lá fazendo. E aí ele termina: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Por quê? Porque para Paulo o que mais importava é que o Evangelho fosse pregado. Se o camarada estava indo lá de boa vontade, por amor, ok. Se ele estava indo lá por inveja, por ciúme, por qualquer outro motivo, ok também. O que importava é que o propósito de Deus estava se cumprindo. Então Paulo está nos ensinando a valorizar o que Deus está fazendo e parar de olhar para as motivações de quem faz. Olha que bela lição para a nossa vida. Muitas vezes alguém motivado pelos sentimentos mais ruins faz alguma coisa na nossa vida que nos causa sofrimento. E a lição aqui é, ao invés de você ficar com raiva dessa pessoa, olhe para o que Deus está fazendo através dela. As motivações que ela teve e o porquê ela fez isso intencionalmente, isso aí ela vai responder diante de Deus. Mas Paulo me dá uma lição aqui: tira o foco das pessoas, põe seu foco em Deus. É assim que você transforma sofrimento em alegria. Olha por outro ângulo, veja o que Deus está fazendo. Veja o que Deus está fazendo. É aquela história da criança que você leva a um hospital para tomar uma injeção. E vem a enfermeira, que vai ser a grande vilã da história, com uma baita de uma injeção, com uma agulha tremenda. E a criança olha para aquela enfermeira e imagina que ela é a pior das suas inimigas. E a mãe tenta convencer o filho, é para o seu bem. O filho não entende. E muitas vezes a gente sofre exatamente por isso. E aquela criança fica traumatizada com a enfermeira que ela encontra muitas vezes. E quando ela encontra a enfermeira no supermercado, ela começa a chorar e a tremer de medo, imaginando que a enfermeira está lá no mercado com uma baita de uma agulha. Por quê? Porque na sua infância ela não compreende as coisas. E ela olha para o agente e não para o propósito. O que Paulo está nos chamando a fazer aqui, meus irmãos, é tirar os olhos dos agentes e colocar os olhos nos propósitos. Um exemplo disso, Paulo dá com o testemunho dele. Paulo podia ficar com raiva daqueles soldados pretorianos, mas ao invés de raiva deles, ele estava aproveitando a oportunidade de falar de Jesus para ele. E a gente fala de Jesus movido, especialmente naquela circunstância por Paulo, por um amor cristão incrível. Você imaginou você pregar para alguém que está te segurando numa algema? Mas Paulo não estava olhando nem para a algema e nem para o soldado. Ele estava focado em Deus e na vontade de Deus. É assim que sofrimento é transformado em alegria. Quando a gente valoriza mais o que Deus está fazendo do que as motivações das pessoas que Deus está usando para isso. Paulo não azedou o coração exatamente porque o foco dele não era as pessoas. Guarde bem isso, o nosso coração sempre será azedado, arruinado, quando eu colocar o foco nas pessoas. Quando eu avaliar as circunstâncias a partir das intenções e das motivações das pessoas, que podem ser as mais diversas. Alguns crentes, não apenas naquela época, mas até hoje, pregam o Evangelho por motivações equivocadas. Mas nós não vamos sofrer por isso, nós vamos agradecer a Deus por isso. Paulo não alimentava um ciúme como uma forma de retribuir aquilo que eles estavam fazendo, com mais ciúme ainda. Não, de maneira alguma. Paulo não tinha ressentimento, mas Paulo tinha gratidão pelo que eles estavam fazendo. Portanto, meus queridos irmãos, assim como Paulo fez, capacitado pelo próprio Senhor Jesus, porque humanamente falando, essas coisas todas são muito difíceis, ou talvez impossíveis. Paulo, cheio de Cristo no coração, cheio do Espírito Santo de Deus, ele conseguiu entender que os planos de Deus eternos são mais importantes do que os nossos planos temporários. Paulo conseguiu discernir o seu passado e o seu presente à luz dos propósitos de Deus.
E Paulo conseguiu valorizar mais o que Deus estava fazendo do que a motivação das pessoas que estavam sendo usadas por Deus. Essa é a receita para que a gente transforme sofrimento em alegria. Você não é o apóstolo Paulo, nem eu. Mas a seu dispor e ao meu dispor está o mesmo Espírito de Deus. E está o mesmo poder de Jesus Cristo. E à nossa frente está a mesma missão. A missão de proclamar o Evangelho. Que sonho seria para nós todos se os nossos únicos sofrimentos fossem aqueles causados pela proclamação do Evangelho. Que Deus nos ajude a crescer a ponto de que, se um dia formos falar de sofrimento, o único assunto que nós teremos seja o Evangelho de Jesus. E nenhuma dessas outras coisas periféricas da nossa vida. Que Deus nos fortaleça, que Deus te abençoe. Nós vamos orar, nós vamos cantar um cântico e depois nós vamos orar. E eu quero orar com você que está sofrendo. Nós sofremos por muitas coisas. Mas enquanto essa música é cantada, eu gostaria que você orasse e falasse com o Senhor. Senhor, eu tenho sofrido por motivos que são diferentes dos de Paulo. Mas olha para mim também, tem misericórdia, me ajude a entender esse sofrimento à luz dos teus propósitos. Me ajude a tirar os olhos das pessoas que me causaram o sofrimento e me ajude a olhar para aquilo que o Senhor está fazendo através desse sofrimento. Senhor, me ajude a entender que os teus planos são mais importantes do que os meus. Então, Senhor, me ajude. Não para que eu não tenha sofrimento, porque é impossível alguém nesta vida não ter. Mas me ajude para que, se eu sofrer, eu sofra por Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Bondoso Deus, recebe a honra, a glória e o louvor das nossas vidas, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que este é o supremo propósito de existirmos. Glorificarmos e bendizermos o Teu nome. Nos ajude a lembrar disso todos os dias da nossa vida, Senhor. Que vivamos para a Tua glória. A nossa missão é proclamar o Evangelho. Ajuda-nos a considerar que esta missão se sobrepõe a todas as outras questões da nossa vida. E que assim, ó Deus, nós tratemos esse assunto com urgência, com prioridade e com amor. Para que, se sofrermos e sofreremos, que o nosso sofrimento seja pelo nome de Jesus. E quanto às demais coisas da nossa vida, Deus, dá-nos domínio próprio, para lidar com cada uma delas, sem deixar que elas se sobreponham ao plano eterno do Senhor para nós. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, pela vida daqueles irmãos que estão sofrendo e que precisam de um consolo, que precisam de um alívio e que precisam de um socorro do Senhor nesta noite. E o Senhor que conhece o sofrimento pessoal de cada um de nós, independente dos motivos que nos trouxeram a essa condição, eu rogo ao Senhor que o Senhor traga, ó Deus, uma solução, que o Senhor traga o alívio e que o Senhor traga, ó Deus, a alegria que foi perdida outrora por causa das dores do presente. Assim, ó Deus, guarda a vida do teu povo, da tua igreja, de cada um de nós. Te peço de uma forma especial por aqueles que estão enfermos, que o Senhor os ajude, lhes dando a recuperação e os livrando deste sofrimento causado pela enfermidade que, ó Deus, está fora, completamente fora do nosso controle. Que o Senhor nos ajude a considerar os teus propósitos, ó Deus, e entender que o Senhor tem planos, mesmo no meio da nossa dor. De forma especial, eu peço pela vida do Paulo, que não pôde vir por causa da sua enfermidade, da sua dor. Que o Senhor o socorra e o alivie lá em sua casa. E, ó Deus, a todos que são teu povo neste lugar, a todos que estão nos ouvindo e assistindo nesta hora, que o Senhor nos conceda uma semana abençoada, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo, a direção do Espírito do Senhor, seja sobre cada um de vocês, hoje e para todo sempre, amém. Aleluia.
todos os queridos.